Boa noite. Apesar do sucesso dos modernos supermercados e shopping centers, os mercados e feiras públicas se mantêm fortes como ponto de encontro de quem, além das compras, deseja tomar um café, almoçar ou bater um papo com os amigos. Frutas, verduras, carnes, bares, restaurantes e artesanato. De tudo, os mercados têm um pouco. Eles são parte da vida e da paisagem de bairros e cidades. Uma tradição que se mantém viva, mas que tem problemas. Quais são esses problemas e o que esses mercados e feiras representam para a economia e para a cultura da nossa gente é o que vamos discutir agora no Opinião Pernambuco. Para o debate de hoje, convidamos Arcilon Amorim, presidente da Associação dos Comerciantes de Mercados Públicos, Feiras Livres e Produtos Artesanais de Pernambuco. Também está conosco Ana Cláudia Frazão, gastrônoma e autora do livro Comedoria Popular, Receitas, Feiras e Mercados do Recife. Nós também convidamos a Companhia de Serviços Urbanos da Prefeitura do Recife para participar do programa, mas infelizmente nenhum representante foi enviado. A gente lembra que você sim pode participar também enviando perguntas e comentários para o telefone 3423-6836, para o e-mail opiniãotvu@gmail.com ou para as nossas redes sociais, no Twitter pelo @opiniãope e na nossa página no Facebook. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Bom, os mercados existem há muito tempo, desde a antiguidade que comerciantes e produtores já vendiam e negociavam suas mercadorias em mercados e feiras públicas. Com o tempo foram se modificando, se adequando, enfim, foram tomando a forma principalmente das pessoas e dos costumes da região, mas não deixaram de existir. E aí eu pergunto, hoje, o que significam e qual é a importância cultural e econômica dos mercados e feiras? E aí eu vou fechar aqui, para o Brasil, para o Recife, para Pernambuco, o que é que esses espaços representam para a gente? Eu acho que a Ana Cláudia pode falar da parte cultural e o Arcilon pode falar um pouquinho da parte econômica. A gente pode começar com a Ana Paula falando um pouquinho. Bom, eu considero que os mercados públicos, eles são equipamentos catalisadores da cultura local, né? Pela diversidade, pela pluralidade com que se reúnem ali a comedoria, né? Aspectos da cultura, enfim, um conjunto de fatores que é a estampa da nossa cidade, dos nossos hábitos, e eu acho que não existe nenhum outro ambiente que seja mais genuíno para mostrar a nossa cultura, que não seja os mercados públicos e as feiras livres. Arcilon, economicamente falando, o que é que significam hoje os mercados e feiras de Pernambuco? André, o mercado público hoje, na atualidade, ele representa, antes de tudo, a história do povo do estado de Pernambuco, em qualquer parte onde ele estiver em atividade. Esses mercados públicos, eles também são fomentadores da economia. Dali surgem muitos empreendedores que começam na feira livre, vai para o mercado público e termina no mercado de negócios, até dono de supermercado. O mercado público hoje, ele existe com muitas dificuldades, certo? Não por conta das redes de supermercado, dos shoppings, que isso é algo que vem em atividade há menos de 30 anos. Antes disso, quando se ia fazer compras, fazer a feira, como se dizia, era no mercado público, certo? Agora, devido à concorrência que existe hoje desses grandes centros, que não se pode ignorar pelo que eles oferecem de qualidade para o consumidor, para os seus clientes, mas o mercado público ele tem um diferencial muito significativo. Lá, quem atende você na maioria das vezes, os donos. O produtor. Os produtores, os donos, os locatários, que são donos daqueles ambientes, né? E outro caso também é a diversidade. No mercado público nós temos uma diversidade enorme de serviço que é prestado a quem vai ali procurar por alguma coisa, como não acontece em qualquer outra parte. As raízes para
para fazer chá, os doutores raízes, né? A alimentação, que realmente existe mercado público, onde a alimentação que é produzida ali concorre com os grandes hotéis e restaurantes, na qualidade, pela tradição daquelas pessoas que produzem ali. E outra coisa muito importante do mercado público, que é ali que está inserido com mais eficácia, com mais diversidade, que é o produtor artesanal. Então, o produtor artesanal está presente na maioria dos mercados públicos, levando a sua criatividade e chamando os nossos turistas para que vá ao mercado público adquirir aqueles produtos. E é por isso que eles estão carentes de uma dinamização por parte dos nossos governantes, né, através da criação de uma política pública voltada para esse segmento. Eu quero falar mais disso depois, mas agora eu queria perguntar à Ana Cláudia, devido a todas essas toda essa diversidade, a esses produtos que ainda só se encontram em mercados públicos, como muitas raízes, algumas bebidas, bem que são da raiz do povo mesmo. É isso que faz o mercado sobreviver até hoje, passando por cima do sucesso de grandes mercados, do conforto do ar-condicionado, enfim. É isso que faz ele permanecer ativo até hoje? Eu acredito que seja naturalmente um dos fatores. O diferencial do mercado público é justamente essa relação humanizada que não se perdeu. Então, você vai no mercado público, você é atendido pelo permissionário, que normalmente está ali cumprindo tradições familiares. É muito comum você encontrar histórias de pessoas que estão ali há 10, 20 anos, mas que já tiveram aquele box à frente de suas famílias, né? Seus avós, seus pais. E eu acredito que o conjunto, mercados públicos e feiras livres e essa diversidade cultural é que promove para a gastronomia, por exemplo, a representação genuína da nossa culinária, porque são produtos frescos, né? Na maioria, produtos que não se encontram comumente no mercado. Então, acredito que tudo isso é que faz com que esses ambientes, que sejam ambientes de total resistência, né? Para que eles sobrevivam, para que eles se adequem nas novas regras, né? E que os mercados sejam inseridos, promovendo, então, um nivelamento mercadológico que permita que os usuários dos mercados públicos tenham a garantia não só da qualidade dos serviços prestados, mas que também uma atenção às normas sanitárias, ao conforto que não deixa de existir porque o mercado não tem ar-condicionado ou situações desse tipo. Acredito que o mercado tem características muito particulares e são essas características que fazem com que eles sejam únicos e sobrevivam contando um processo histórico de toda a sua formação. Arcilon, a gente vai falar dos problemas depois, mas agora eu queria falar das vantagens. Os produtos são mais frescos, o preço é melhor, e isso realmente é verdade? No mercado público eu posso encontrar um produto mais fresquinho, mais barato, já que eu não tenho o atravessador, não tenho quem vende para o supermercado. Quais são as vantagens de se comprar no mercado? André, veja bem, no mercado público você tem uma relação que você não encontra em canto nenhum. No supermercado, no shopping, você tem aquela relação fria entre a gondola, que é o ambiente de locação que é colocado o seu produto que você quer adquirir, e você. Então, a relação, você pegar, botar no seu carrinho e chegar até o caixa para você passar e fazer a compra. No mercado público é diferente, você vai lidar com o proprietário, com a pessoa da família, que é o dono daquilo ali, uma relação de satisfatória, alegre, uma relação de um sorriso com a pessoa que está ali quando vai lhe atender. E o produto realmente é novo, porque o mercado público, o pessoal não tem tempo de guardar, de acumular produto, de fazer estoque. Então, eles sempre estão renovando. Vem do fornecedor, é colocado na mão deles e eles automaticamente repassam. É o caso do peixe, é o caso da fruta, é o caso da carne, que vai sair direto do frigorífico
para o ambiente do box, daquela pessoa que está revendendo o produto, né? E é uma relação de amizade que a pessoa faz ali dentro, né? É também uma tradição. A gente, quando era criança, o pai pegava na mão e para onde ele ia? Para o mercado público. Então, essa relação criada criou, até certa forma, uma dependência. O povo não quer desistir do mercado público. E o pessoal consumidor, que eu falo, não quer desistir do mercado público. E o pessoal que é locatário, que é dono daqueles boxes, eles se agarram àquela iniciativa deles, também não querem desistir. Então, só cabe aos nossos governos, aos homens que têm a responsabilidade de conduzir esse segmento social, dinamizar, apoiar. A gente vê os locatários me procuram sentindo muita dificuldade com relação a ambiente de banheiros, com relação à segurança, com relação ao ambiente onde é distribuído o alimento, mas hoje a gente vê que depois que nós estivemos fazendo uma dinamização em contato com o pessoal da vigilância sanitária, tem havido uma visita e uma atuação incisiva e, na realidade, isso tem criado algumas dificuldades. Não porque o pessoal de mercado público não queiram se equacionar as suas atividades ao que manda a lei da norma da vigilância sanitária, mas diante das dificuldades que eles enfrentam, porque falta recurso e falta financiamento. As grandes redes de supermercado, shopping, os bancos fornecem dinheiro para eles na hora que eles precisam, mas o locatário do mercado público, quando ele vai no banco pedir dinheiro emprestado, as restrições são as maiores possíveis, né? Eu agora, recentemente, consegui apoiar para que o pessoal que trabalha com carnes de frango, com esses outros produtos que precisam estar em um nível de temperatura equalizado, e nós conseguimos que fossem conseguido freezers e expositores para que os alimentos não ficassem expostos na hora de ser vendido. Isso está muito bonito. O mercado de afogados está muito bonito lá com as freezers, com os expositores, dando realmente um tratamento diferenciado, né? Se aproximando daquilo que realmente precisa ser feito. Ana Cláudia, eu acho que uma grande questão, quando a gente fala que o mercado é diverso, que o mercado é plural, é que hoje a gente sabe que as normas sanitárias, como a Marcelo está falando, são outras. A gente precisa se adequar, precisa ter regras que enquadrem e que as pessoas se sintam bem ao visitar esse ambiente. E aí eu pergunto, como equacionar esse ordenamento necessário, essa higienização necessária, sem perder essa genuinidade, desculpa, sem perder a coisa genuína do mercado, sem perder a diversidade, sem perder a pluralidade que o mercado tem, que é expressa justamente nessa coisa diversa do que são os grandes centros hoje, que tem ar-condicionado, que tem, enfim. Como é que essa equação pode ser feita? Eu acredito que a normatização, ela não pode simplesmente engessar o processo. Talvez esse olhar deva ser muito específico, de acordo com aquela tipologia. É possível acontecer, as questões sanitárias, elas vêm caminhando ainda de uma forma morosa, eu diria, e em âmbito geral. A gente acompanha ações da vigilância sanitária com fechamento de grandes redes, com restaurantes, com situações muito diversas, onde o pressuposto é que aquilo funcione em perfeição. Então, naturalmente, que nesses equipamentos tende a haver o olhar público, né, da gestão pública, para que os cuidados sejam naturalmente implementados em ações e que a otimização aconteça com o que é possível, porque cada box é um espaço físico mínimo, e que ali se fazem os preparos, a higienização, a cozinha é, por sua vez, também o depósito, é o estoque. Então, toda essa adequação, ela tem que perpassar por etapas
que garantam o funcionamento como é possível de acontecer. Mas esse ordenamento, preservando a característica do mercado, preservando a pluralidade, é possível e já acontece em alguns mercados do Brasil e também Sim. no exterior, né? Exato. Fazer isso é totalmente possível. Agora eu pergunto, tem sido feito aqui? Como é que anda a situação dos mercados públicos? Se eu não me engano, Recife tem 16, não é isso? São 18. São 18. André. Como é que está a situação desses mercados hoje? O poder público tem dado a atenção necessária, tem valorizado esses espaços mesmo como essenciais para a economia e para a cultura da cidade? André, a Prefeitura do Recife, especificamente, onde nós temos uma atuação mais presente, onde nós estamos acompanhando o dia a dia da atividade desses profissionais, tem deixado de fazer muitas coisas importantes, como, por exemplo, no mercado da encruzilhada existe uma reclamação muito grande com relação à segurança, onde existem pessoas de má índole que chega lá e vai exigir as coisas do locatário, né? Impor dificuldades a ele, quer dizer, falta segurança. Certo? O ambiente de banheiros, certo? Também está carente de uma melhor ação incisiva para que eles cuidem e deixem aquilo da melhor maneira possível, porque tem que ser visitado por todas as pessoas que precisarem visitar aqueles ambientes, né? A higienização, de maneira geral, está a dever com relação à presença das pessoas que vão lá. Mas o mercado público em si, como, por exemplo, o mercado aqui da Boa Vista, o mercado de São José, o mercado de Casa Amarela, o mercado da Encruzilhada, são equipamentos públicos de uma construção bela, de uma arquitetura antiga, mas ainda hoje moderna em relação ao que acontece em outros países, porque a gente pode encontrar mercados públicos no Chile, na Argentina e outros países que são excelência de funcionamento. Eu não acredito que o mercado público, ao ser dinamizado, ele irá criar dificuldade com qualquer outro segmento que lide com a mesma atividade de negócio. Eu vou pedir um minutinho para vocês, a gente volta a falar dessa questão dos problemas, do que pode ser feito para melhorar no próximo bloco. No próximo bloco é só um minutinho, a gente vai fazer um rápido intervalo. A gente lembra que você pode participar do programa enviando perguntas e sugestões, comentários para o telefone 3423-6836, para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o nosso Twitter no @opiniãope e na nossa página no Facebook. Não saia daí, a gente volta já. O Opinião Pernambuco está de volta. Hoje discutimos o tema Mercados e Feiras Livres. Para o programa de hoje, convidamos Arcilon Amorim, que é presidente da Associação dos Comerciantes de Mercados Públicos, Feiras Livres e Produtos Artesanais de Pernambuco. Também participa do programa Ana Cláudia Frazão, gastrônoma e autora do livro Comedoria Popular, Receitas, Feiras e Mercados do Recife. Nós também convidamos a Companhia de Serviços Urbanos da Prefeitura do Recife, mas infelizmente nenhum representante foi enviado. A gente lembra mais uma vez que você pode participar do programa enviando suas perguntas para o telefone 3423-6836, para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o Twitter no @opiniãope e na nossa página no Facebook. Bom, no bloco passado o Arcilon estava falando que é possível um ordenamento, porque isso acontece em países como Chile, como Argentina, e a gente já visita outros países que têm mercados públicos maravilhosos. Já visitei alguns aqui também no Brasil, que são muito bons. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, Barcelona. Só a cidade de Barcelona hoje tem 41 mercados municipais. 40% dos comerciantes de gêneros alimentícios fazem comércio nos mercados públicos. E 70% da população habitualmente vai ao mercado comprar alimentos do dia a dia.
Apesar da gente, nossos mercados permanecerem ativos, a gente sabe que o hábito, como o Arcilon falou, que os nossos pais, que nossos avós tinham, de ir ao mercado público, fazer a feira da semana, comprar a comida mesmo que se usava no dia a dia da casa, se perdeu um pouco. A gente hoje faz isso muito mais no supermercado e recorre ao mercado público quando quer comprar alguma coisa em especial ou quando quer ir tomar uma cerveja, almoçar, conversar com os amigos. E aí eu pergunto, o que aconteceu para que os recifenses perdessem o interesse de fazer suas compras no mercado público, já que a gente sabe que os alimentos são mais frescos, o preço geralmente é mais baixo, já que não há atravessadores. O que aconteceu para que as pessoas deixassem esse hábito um pouco de lado? Bom, eu acredito que a maioria das pessoas não tem conhecimento, por não frequentar, inclusive, que os produtos são mais frescos, que os produtos são mais baratos e que a diversidade, às vezes, no caso das feiras livres, é até maior que nos supermercados, porque é uma rotatividade ali do abastecimento e há também uma mudança no perfil do permissionário, do feirante, em procurar acompanhar o mercado, atendendo melhor nesse sentido. Hoje, a maioria dos permissionários dos mercados públicos estão já caminhando para um processo de formalização, por entender que isso vai favorecer no seu pequeno negócio, com serviços que sejam mais acessíveis, com uso de cartão de crédito, com débito em conta. Então, há uma transposição nesse sentido, mas sem perder o aspecto humanizado do mercado, que é aquela relação do caderninho, do pendura, que isso é o que melhor mostra qual é a relação que existe entre o proprietário e o cliente, porque aquelas pessoas passam a maior parte do dia ali, elas vivem mais nos mercados públicos do que em suas próprias casas. Então, o acolhimento é um acolhimento muito verdadeiro, muito singular nesse sentido. Arcilon, a Ana Cláudia falou em capacitação, orientação para que os vendedores se formalizem, enfim, consigam vender mais e melhor. Existe alguma iniciativa desse tipo hoje no Recife que capacite, que qualifique as pessoas que hoje trabalham nos mercados e feiras? André, não especificamente para este segmento. Eu sei que existe uma diversidade de cursos que está sendo ofertado pelo poder público na área de formação, qualificação, mas não é conduzido especificamente voltada para o mercado público, para os feirantes e os mercados públicos. Até porque isso deveria acontecer com o curso sobre o aperfeiçoamento do estoque de produtos, né? Dos conhecimentos sobre como conservar o alimento, como guardar, como transportar, certo? Isso de acordo com as normas de procedimento e com relação também à questão dos conhecimentos do comércio, com a parte de administração, certo? Que seria o assunto específico que deveria estar na ordem do dia para que esse povo saiba como buscar recurso, como financiamento, a quem recorrer, quais os bancos. Eu até entrei em contato com o Banco do Nordeste para que fosse disponibilizado recursos a juros baixos para alguns grupos que são formados no mercado público. Isso aconteceu, mas isso não está ainda no conhecimento de todos. Então, se isso fosse uma ação pública, eu acredito que, além da formação, iria também haver a divulgação dessa atividade e dessas providências, né? Eu acho que o mercado público, ele ainda pode ser muito dinamizado e ocupar o seu espaço tradicional. Não pode o governo ignorar isso, até porque eu acredito, eu tenho certeza que é o segmento que mais emprega no estado de Pernambuco, são os mercados públicos. O mercado público emprega o produtor artesanal, a produtor de frutas e verduras, certo? E algumas ações voltadas, na maioria das vezes, para produtores de produtos
voltada para os mercados, para o supermercado também. Tem muitos repassadores nos mercados públicos. Então, não é só também, porque você sabe, toda cidade tem seu mercado público. E muitas cidades, como Caruaru, como Belo Jardim, como Brejo da Madre de Deus, como outros que tem da Sulanca, onde nós estamos também, os mercados públicos funcionam com muita eficiência, nós temos um destaque para Caruaru. Caruaru é uma feira que foi divulgada para o mundo todo através de Luiz Gonzaga, certo? É a maior feira ao ar livre do mundo, eu acho que é a feira de Caruaru, né? E então, e lá está sendo dinamizado, né? O pessoal está conduzindo com eficiência o trabalho das feiras livres do mercado. Sobre isso, eu tenho uma pergunta aqui de Luciano Lins. Ele diz, por que é tão difícil equipararmos nossos mercados aos dos centros do Sul e Sudeste, como o de São Paulo, Santa Catarina, entre outros, onde estes são tão aprazíveis, com qualidade no trato aos produtos expostos, pontos de consumos excelentes, enfim, dá gosto de frequentar. O que é que falta para os nossos mercados serem iguais aos citados aqui por Luciano, que são mercados conhecidos como mercados que são bem frequentados, que são até pontos turísticos, né, das suas cidades? É justamente esse ponto, André, que eu tenho me debatido muito. Eu procurei ver junto ao governo do Estado, certo, e junto a alguns deputados, da possibilidade de se criar uma Secretaria de Serviços Públicos voltada especificamente para esse segmento, a feira livre, o produtor artesanal e o mercado público, devido a que é quem mais emprega no estado de Pernambuco, devido a que é quem mais movimenta a economia no estado de Pernambuco e que é também um ambiente fomentador de novos empresários, de novos investidores que vão em busca de desenvolver seu próprio negócio. Agora, não há um desenvolvimento justamente por isso, porque não há uma política direcionada, não há um segmento por parte do governo centralizando aquela atividade e buscando a eficiência e a eficácia desse segmento. Se existisse uma política pública de governo voltada para ver o que precisa para ser dinamizado e ver o que é possível ser melhorado nesse ambiente, eu acredito que a eficiência ficaria mais Infelizmente, a Prefeitura não está aqui, né, não compareceu para nos dizer o que é que tem sido feito em prol dessa questão que está sendo colocada. Mas, enfim, o convite continua aberto para a gente ouvir o que a Prefeitura tem a dizer. Ana Cláudia, a gente sabe hoje que os mercados são grandes conservadores e propagadores da culinária. Muita gente vai para o mercado almoçar, tomar uma cerveja, comer galinha cabidela, macaxeira com charque. Enfim, qual a importância real, você que escreveu um livro sobre culinária, dos mercados para a preservação e difusão dessa culinária tão nossa, assim? Aí eu falo nossa porque estamos falando dos mercados do Recife, mas para a culinária de cada local em que os mercados estão inseridos. Eu penso que é essencial, porque essa gastronomia, essa culinária que se apresenta, ela é uma culinária de resistência, que é passada de pai para filho, dentro da família, e é a maneira mais coerente de se conhecer a gastronomia local através dos mercados públicos. A gente pode dizer que em tempos de gourmetização, como está acontecendo agora, esses mercados têm papel importante em repassar essas tradições mais genuínas, como se fazia nos tempos das avós, no tempo da nossa mãe mesmo, dessa culinária? Sim, e também porque há hoje já uma preocupação da adequação por parte dos permissionários. Então, aspectos dessa onda de gourmetização e de tudo isso não permite com que se arranhe a cultura. Então, não existe necessidade alguma de, por exemplo, melhorar um sarapatel trazendo para a receita um outro ingrediente para que aquilo se mostre melhor. Mas sim o emprego da técnica, a forma com que foi preparado, o frescor, ambiente. Exatamente, da matéria-prima. Então, eu não vejo outra possibilidade de conhecer melhor a gastronomia e a
a culinária local que não seja através dos mercados públicos, onde os permissionários têm, verdade que em ações pulverizadas, que não existe uma sistematização, mas já há um processo interno dentro desse entendimento das melhorias que podem ocorrer e cada um vai fazendo o que é possível. Eu cito algumas situações de permissionários que são pessoas com espírito empreendedor, né, assim, lindíssimo, que fazem dos seus boxes um empreendimento gastronômico de excelência em qualidade, em todos os aspectos, não só no atendimento, mas porque eles, por conta própria, já têm a preocupação de uniformização dos funcionários, da formalização do próprio negócio. Então, eu percebo que esse movimento está acontecendo de dentro para fora, já que o poder público, e eu acompanho desde 2005, que foi quando eu iniciei a pesquisa para escrever o Feiras e Mercados do Recife, embora tenha uma relação íntima de vida com mercados públicos. Então, eu percebo que, embora o poder público ainda não esteja dando o devido valor, que, por outro lado, põe os mercados públicos numa vitrine, vendem para o turismo, mas ainda há um distanciamento assim, fundamental, que é a criticidade com que isso se faz. Nesse ponto, a gente pensa assim, há uma volta para as feiras, principalmente orgânicas, que estão se organizando aí em bairros de classe média, nas Graças, Boa Viagem, com uma frequência muito boa das pessoas que moram nos bairros, que moram nos arredores. A gente pode ver nisso um retorno a essa prática de comprar o produto direto do produtor, de comprar o produto na feira, no mercado, mais fresco, sem ser embalado e congelado. Essa popularidade dessas feiras de orgânico, elas podem sinalizar uma volta das pessoas para essa tradição de ir na feira, fazer a compra de mês, fazer, enfim, abastecer de comida mesmo a casa? Sem dúvida alguma. Eu acho que as feiras orgânicas, elas existem já aqui há muito tempo, né? A Feira das Graças, ela fez 10 anos recentemente. E eu acho que o distanciamento é a falta do hábito. E à medida em que as pessoas vão nos mercados públicos atraídas por questões turísticas, para um divertimento, um entretenimento, e entendem qual é o funcionamento do mercado público, e naturalmente quando a gente fala em mercado público, as feiras livres estão intrinsecamente ligadas ao tema, vai fomentando e criando novos hábitos e faz com que as pessoas percebam que um dia numa feira, claro que todo mundo tem uma vida corrida, não é possível, no supermercado há um quê de praticidade, que é distinto, acho que são duas coisas totalmente diferentes. Mas, assim, o entendimento de que ir numa feira livre fazer uma compra é um dia de festa. É um lugar que você vai... É um passeio, né? É um passeio, é divertido. Então, eu acho que esse hábito, ele vem se inserindo melhor dentro da sociedade à medida em que as pessoas começam a frequentar mais, a conhecer os mercados locais, que são mercados, apesar de todas as dificuldades, aprazíveis, super lotados. Você chega no Mercado da Boa Vista no final de semana, você tem fila de espera como qualquer restaurante da cidade bem frequentado e você passa um dia bem em todos os aspectos. Arcilon, como é que funcionam hoje os mercados? Como é que uma pessoa chega a ser locatário? Quem é que pode vender? Como é que funciona a organização? Quem faz essa organização para começar? O mercado pertence à prefeitura? É a prefeitura que aluga? Como é que funciona isso? Existem os mercados públicos que os locatários, permissionários, dependem de autorização da prefeitura. Eles pagam e eles utilizam aquele equipamento ali para trabalhar. Já há alguns mercados que não são da prefeitura, como é o caso do mercado de Boa Viagem e mercado de Engenho do Meio, o mercado de Areias, que realmente são equipamentos... da iniciativa privada. Aí, nesse caso, as pessoas que ocupam esses boxes são proprietários, são donos, são pessoas que detêm o direito de posse daquele equipamento que eles estão trabalhando nele. Acontece que os outros mercados são da prefeitura e então eles são locados
essas pessoas que estão utilizando, né? Então, essas pessoas dependem de produzir para custear as despesas. Por exemplo, no Mercado de São José existe uma reclamação forte com relação às taxas que estão sendo cobradas e outros, né? Mas o mercado público hoje, eles enfrentam uma dificuldade maior que qualquer outra, que é a questão do estacionamento das pessoas que vão adquirir algum produto, que vão visitar o mercado público. Ao mercado, né? Pois é. Mercado de São José aí, por exemplo, agora, depois que eu estive conversando com Braga e com o pessoal da prefeitura, certo? Está está sendo equacionado o ambiente e eu espero que atinja os objetivos. Mercado de Casa Amarela e de Encruzilhada, o pessoal foram tão rigorosos que proibiram os estacionamentos em volta do mercado. Nem aquele em volta do próprio mercado, o pessoal deixaram que houvesse estacionamento. Então, isso aí prejudica excessivamente a atividade daquele povo que está ali. Então, tem que regulamentar uma área de estacionamento, tem que dar espaço. Que seja uma via com zona azul, sei lá, mas alguma coisa que se permita ser utilizado, controlado, para que as pessoas cheguem àquele ambiente do mercado público, né? Principalmente no caso, André, do nosso turista, que muitas vezes eles chegam e saem do hotel em ônibus da Companhia de Turismo, da Impetu, né? E não tem onde estacionar junto a esses mercados para eles adquirirem algum produto, né? Então, isso é muito importante que eles dinamizem isso, que eles criem essa condição de estacionamento para que esse pessoal que chega de fora, que na realidade são consumidores de produtos artesanais, que é um dos ambientes específicos para a distribuição desses produtos. Gente, mais um intervalo, é rápido, 2 minutos só. A gente lembra que você pode continuar participando, enviando perguntas e comentários para o telefone 34236836, para o e-mail opiniãotvu@gmail.com ou para as nossas redes sociais no Twitter, @opiniãope e na nossa página no Facebook. São 2 minutos só, não saia daí. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco. Hoje discutimos o tema Mercados e Feiras Livres. Já temos aqui a participação de alguns telespectadores. Jobson Sena, do Janga, ele diz: a exibição obrigatória dos preços nos produtos no mercado de São José poderia trazer uma confiança maior aos mercados e tirar um suposto ar de aproveitadores de alguns dos comerciantes. Com relação direta ao mercado da Madalena, que caminhos podem ser tomados para que o mercado volte a ser um ponto de encontro de artistas? Acho que a gente pode responder as duas perguntas separadamente. Essa questão dos preços, Acilon, como é que fica no mercado? O comerciante, por ser ele o produtor, por ser ele o dono da mercadoria, ele pode, enfim, mudar o preço hoje, amanhã, voltar a aumentar, a subir? Como é que fica essa questão? Há alguma regulação dos preços nos mercados? Pois é, André, é justamente esse ponto que falta. Muitas vezes as pessoas pecam não propositalmente, mas peca por falta de orientação, de instrução, de preparo, de qualificação, para que ele saiba atuar e até vender os produtos dele, porque expor o preço no produto também é uma forma de dar segurança ao cliente que vai comprar no mercado público e no box daquele locatário. Então, é justamente isso. Eu vou abordar esse assunto, na oportunidade que eu tiver visitando o mercado público, para que eles se façam isso. Justamente esses pontos que precisam ser alertados, né? O melhor posicionamento,
Hoje existe uma técnica por parte dos grandes empresários da gandola, como vai ficar, o produto conforme deve ficar, a localização em função da apresentação ao cliente, né? Como é que deve expor Tudo o isso produto. é feito de forma muito intuitiva nos mercados, então, né? Eles não têm essa... Exatamente, eles não têm técnica de vendas, certo? De exposição e de competência para desenvolver a atividade deles. Mas isso é necessário que seja dinamizado. Eu vou levar ao conhecimento do pessoal do mercado público. Ana Cláudia estava falando no intervalo sobre algumas ações que visam justamente a capacitação e a qualificação encabeçadas pelo SEBRAE, é isso? O SEBRAE está com um projeto belíssimo chamado Viva o Mercado, que arrolou os principais mercados públicos, que vai gerar um guia gastronômico, mostrando justamente a culinária local, né? Foram arrolados boxes que estavam em melhor adequação justamente às boas práticas. E, embora as ações sejam pulverizadas, esse projeto do SEBRAE ele vai ser decisivo na inserção desses pequenos comerciantes. Eu acredito que a coisa, como foi citado pelo telespectador, de não ter um preço exposto e tal, eu não vejo que esse seja o real complicador. Porque as técnicas de vendas dos permissionários, dos feirantes, são bem orgânicas. Então, aquele produto, ele pode até não estar precificado ali, mas isso vai gerar a barganha, a pechincha, e é isso que faz a relação dentro dos mercados e das feiras livres. O que mais me preocupa é justamente a questão da regulamentação, né, do dia a dia, em relação a, por exemplo, uso de uniformes, a organização dentro das cozinhas. Então, mesmos critérios que se estabelecem dentro da restauração, quando se vai fiscalizar um bar, um restaurante ou dentro da hotelaria, deve também existir dentro dos mercados públicos, entendendo que aquele lugar tem características particulares. Então, acho que é esse divisor de águas que vai promover que os mercados deem essa segurança ao visitante, ao comensal que vai ali buscando a cultura local, a gastronomia, aspectos que são singulares. Marcelão, apesar de ser exceção, eu assim acredito, eu vi uma vez uma denúncia num canal desses de televisão que falava de venda de carne que não é regulamentada para venda em um mercado, não lembro se era o de Tegipió. Mas, enfim, como é feito esse controle hoje do que é vendido, do que é exposto, principalmente de gêneros alimentícios, que são perecíveis, como carne, como peixe? Quem é que faz esse controle hoje do que pode ser vendido nos mercados? A vigilância sanitária hoje está muito incisiva e muito presente nos mercados públicos. Eu ontem estive no mercado de Afogados e vi lá e acompanhei de perto a visita deles, a fiscalização dos boxes, eles mandando abrir as freezers e verificando todos os produtos que estavam ali, tanto aguardando ser colocado, né, à disposição, como também, certo, para já exposto para aquisição. Quer dizer, tem algumas coisas que ficam dentro das freezers, tem outras que ficam no expositor para ser disponibilizado. E hoje o pessoal que realmente chega ao mercado público já está tendo uma boa segurança. A fiscalização da vigilância sanitária eu tive pessoalmente com a gerente lá na secretaria lá do Recife, aí em Santa Mário, eu tive com o pessoal lá da Secretaria de Saúde do Estado, né? Está havendo uma eficiência muito grande com relação a isso aí, porque o governo está achando importante correr atrás para que o consumidor nosso não adoeça por ingerir produtos que não estejam dentro dos parâmetros. E até carne, costumavam dizer, de cavalo, né, que era exposta para venda, hoje já não entra mais, porque realmente já foram apreendidas muitas delas que chegaram e agora não está chegando mais. O que acontece quando um vendedor desse é flagrado com uma carne vencida, com um produto que esteja fora do que é regulamentado, enfim, do padrão
que se deseja para o mercado? O que é que acontece com esse... A primeira vez, eles são multados, o Certo. produto é apreendido e incinerado, mas se houver reincidência, eles vão responder na justiça pela indisposição. Né? Então, há realmente um há cuidado. realmente uma ação por parte da vigilância que não só vai com os vigilantes, com o pessoal da Anvisa, da Secretaria de Saúde, mas também vai com o pessoal da jornalistas, certo? Vai com o policial que fica por perto, para que a ação seja evidenciada com o máximo de eficácia e de eficiência. Então, isso é necessário. E eu tenho defendido essa iniciativa. Nós não podemos adoecer por conta de algumas pessoas que são irresponsáveis. Mas vale salientar que a maioria daqueles permissionários, daqueles locatários que estão ali, são honestos pessoas e vendem honestas, produtos. sérias, competentes e que realmente estão ali com o máximo de entusiasmo para fazer as coisas da maneira mais correta possível. Wanda Maria, de Boa Viagem, ela faz o comentário. Um grande problema dos mercados do Recife é a falta de higiene, principalmente o mercado de Boa Viagem. Como é que se lida hoje com essa questão da higiene? Para além das questões do meio ambiente, de questão de lixo, a questão da higiene mesmo do mercado, dos boxes, a prefeitura dá alguma orientação, como recolher lixo, onde jogar, para os permissionários, para quem trabalha nos mercados? Como é que funciona isso hoje? André, nós temos dois problemas muito sérios aqui com relação ao mercado público, que é o mercado de Boa Viagem e o mercado de Areias. Esses dois mercados estão enfrentando sérias dificuldades, principalmente com relação a essa questão da saúde pública e da vigilância sanitária. Por quê? Esses dois mercados são particulares, eles não são da prefeitura. Sim. O pessoal que são desses mercados, eles realmente se sentem à vontade para conduzir as coisas da maneira Então deles. a prefeitura não tem ingerência sobre esses mercados que não são de sua propriedade, mas assim, ela pode instituir regras do mesmo jeito, eles têm que seguir as mesmas regras, não é isso ou eu estou enganada? Olha, Regras sanitárias, ambientais, eles têm que seguir as mesmas regras? Deveria ser assim. O fato é que isso não ocorre com tanta eficiência. Certo. Né? Como eu brinco de que são os mercados fora do mercado. Realmente o mercado de Boa Viagem é um mercado cujo o acesso, em todos os aspectos, ele não confere as normas básicas de funcionamento pelas boas práticas, enfim. Agora, o problema é a falta de continuidade nas ações, porque existe um movimento que é interno, dos próprios permissionários. Cada mercado tem o seu gestor, uma espécie de gerente que cuida ali, ele é meio que o interlocutor entre o equipamento e o órgão público, no caso a CESURB e a prefeitura. o André, no caso específico do mercado de Boa Viagem, eu até conversei com o secretário da viabilidade de ser construído um novo mercado público, porque aquele ali é um espólio de um político já falecido, né, aqui do estado de Pernambuco, e que aquele mercado ali, o secretário disse que não vai botar dinheiro público em ambiente privado. Ou seja, ali é realmente um ambiente privado, não é um ambiente público. Então, o problema sanitário ali é complexo, a não ser que o prefeito indenize, faça como aconteceu com o outro prefeito aqui, que indenizou a área ao proprietário real e reformou, como é o caso ali do mercado do Cordeiro. Mas eu entendo que se a vigilância sanitária tem condições de fechar um supermercado grande privado, por que não fazer no mercado público que, apesar de ser privado, está ali oferecendo serviço às pessoas, enfim, oferecendo risco à segurança das pessoas, à saúde das pessoas, né? Isso aí é bem complicado, acho que a prefeitura tinha que se posicionar em relação a isso. Exatamente.
Eu queria insistir na pergunta do Jobson. Ele diz que, com relação ao mercado da Madalena, que caminhos podem ser tomados para que o mercado volte a ser um ponto de encontro de artistas? O mercado também tem essa característica, né, de que Sim. reunir boêmios, reunir o pessoal que discute arte, que gosta de tomar uma cerveja, enfim, ao ar livre. O que é que pode ser feito, ou se já está havendo um movimento de volta desses artistas e dessas pessoas para esses mercados? Como é que está sendo trabalhado isso? Eu percebo que essa gestão está buscando uma readequação nesta relação. Ela existia, de fato, os principais mercados, eles fomentavam bastante a cultura com eventos, com saraus, enfim, com festas. E aí, de repente, houve uma suspensão, mas que isso eu acredito que vai se reverter numa readequação dessas situações. E, de fato, o mercado da Madalena ele era um mercado bastante festivo, assim como é o mercado da Boa Vista também. E eu acho que essa relação está caminhando para se equalizar. Pelo menos isso é o que eu tenho percebido. Assim. Eu me sinto, de certa forma, otimista dentro dessa relação da atual gestão. Eu acho que o boca a boca tem sido muito forte nessa relação. Não é um amigo que chama o outro, diz, tem a melhor buchada da cidade, vamos lá. Eu também sinto essa volta assim, que você está falando. Maria Solange Amâncio faz um comentário. Quando compramos em mercados públicos, estamos fortalecendo a economia nas comunidades e não investidores franceses ou norte-americanos. Acho que é uma colocação bem importante, né? Assim, a importância da economia dos mercados também tem isso, né? É fortalecer a economia do bairro, é fazer o dinheiro circular ali dentro da comunidade. D'Artagnan Ferraz, da Jaqueira, ele diz, os políticos que são financiados pelos supermercados não têm interesse em valorizar os mercados públicos. É outra colocação interessante que o D'Artagnan faz. Ferreira Neto das Graças diz, a maior parte do salário da classe média é gasta com alimentação em grandes redes de supermercado. Se esse dinheiro fosse gasto nos mercados e feiras, qual seria o impacto para a economia local? É justamente o que a gente está falando, né? Há um estudo sobre isso, sobre o que mudaria se essas pessoas voltassem realmente a fazer as suas compras do dia a dia nesses mercados de bairros e fortalecesse essa economia local? Pois é, André. A maioria das pessoas que lidam no mercado público são familiares, né? Pais, filhos, esposa, eles estão envolvidos naquela atividade. E se esse recurso direcionado, se o cliente que gosta do mercado público for mais incisivo nas suas despesas, se ele for comprar, se ele for almoçar, se ele for adquirir algum produto de hortifruti, que é algo muito significativo no mercado público, então esse recurso iria girar ali dentro dessa economia local. É como aquela história do bairrismo, né? Onde as pessoas compram mais as suas coisas naquele ambiente para que o dinheiro fique circulando ali. Se invista mais no bairro, exatamente, né? O bairro né? fica melhor, consequentemente. Exatamente. Eu acho que só há a ganhar, né? Mas observando esse detalhe, observou dos políticos, né? Eu gostaria de observar um detalhe em que existem as emendas parlamentares, né? Que são direcionadas para diversas atividades, né? Da agricultura, né? Dos shows, né? E por que os políticos não direcionam emendas parlamentares para a dinamização desse mercado? Vamos mandar uma emenda para dinamizar o mercado da Madalena, para dinamizar o mercado da Boa Vista. Então, aqueles recursos seriam aplicados na melhoria daquele equipamento, porque, na realidade, a CISUB, a Prefeitura do Recife, tem hoje em torno de 18 mercados públicos. Se ele for mexer em todos, os recursos a serem destinados para que isso aconteça seriam em um grande volume, né? Mas se houver uma emenda que for aplicada na melhoria do mercado da Madalena, mercado de Boa Viagem, e então se fizer uma readequação daquilo ali,
aí então será bom, será muito bom, né? Acho que a cidade só tem a ganhar. A gente gosta tanto exatamente. de ir fora do Brasil visitar aqueles mercados lindos, maravilhosos, cheios de cultura, né? Eu acho que os turistas e nós próprios também iríamos gostar de ter mercados assim aqui. Mas a gente tem só um minutinho, Ana Cláudia. Eu queria que você falasse um pouquinho do teu livro, quem tiver interesse, sobre o que fala o livro, há receitas nele, comidas de mercado. Como é? O que é que tem aí no teu livro? Bom, o livro ele foi lançado em 2008, com 2 edições e 3 reimpressões. Assim, acho que eu entendo que até hoje eu publiquei, de 2008 até aqui, 13 mil exemplares. E eu acredito que isso se dá justamente pelo apreço que se tem ao tema. Então eu quis fazer uma homenagem mesmo aos mercados públicos e às feiras livres, com o intuito de proteger e blindar a nossa cultura. Tem um guia de mercados aí? Tem um guia dos principais mercados, né? Dos Mercado boxes, da que cada Madalena, um dos oferece. boxes. Eu escolhi um representante de cada box ou de uma feira livre, para que eles estivessem ali, então, representados. Tem 54 receitas, que são receitas típicas, né? Com uma forma de preparo simplificada e buscando justamente ressaltar a gastronomia, enxugando um pouco aquilo que se entende da nossa culinária, que se pensa muitas vezes que é carregada. Então, as receitas trazem uma certa regulação assim, no uso dos ingredientes, para que esses sabores sejam melhor divulgados E perpetuados. exatamente. Gente, muito obrigada. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas o programa foi ótimo. Queria agradecer a vocês, desejar uma boa noite para vocês. Grata. Queria agradecer também a você que nos acompanhou até agora, desejar uma boa noite e até o próximo programa.